Saiu finalmente o anime de Record of Ragnarok, ou o nome em japonês Shumatsu no Valkyrie. E assistimos quem? Eu e vem. Paula D'Agostinho. Assistimos o anime quinta-feira, assim que lançou, né? Assistimos quinta-feira. Assim que lançou. Vulgo ontem, né? Verdade. Foi Talvez ontem pra isso. vocês não seja ontem, mas pra nós foi ontem. Se eu conseguir postar hoje o vídeo, vai ser ontem. Isso aí. E porque hoje ainda é hoje. Assistimos e decidimos assim, já que a gente assistiu junto, eu falei, ela veio pra cá, eu falei, eu tenho que assistir. Você pode assistir comigo, mas se você achar uma bosta, você pode não assistir. Você pode ficar no celular. Mas ainda bem que você gostou também, que a gente pôde fazer essa maratonazinha, né? Isso aí. E aí a gente decidiu aproveitar pra comentar junto aqui. Então tá bom, então tá aqui. Então vamos comentar junto. Olha, galera, eu cheguei a fazer um vídeo já, mais ou menos um ano aí que eu lancei esse vídeo, comentando o comecinho do mangá. Eu tinha lido 10 capítulos do mangá e decidi fazer um vídeo que foi até mais ou menos o meio da luta do Adão contra Zeus. Pra quem não sabe, a sinopse desse anime se trata basicamente de humanos sendo invocados para enfrentar os deuses, para permitir que a humanidade continue viva. E no meio disso, eles têm ajuda também de valquírias, que são basicamente semideusas, que decidiram ajudar os humanos para conseguir fazer com que a humanidade continuasse existindo por mais 1000 anos. Obviamente, né, partindo da votação de deuses, esses deuses eles são propensos a querer extinguir a humanidade e cancelar de vez, né? Anular de vez, cancelar de vez e pensar assim, cara, esses caras eles estão sacanagem. Aquele clássico discurso dizendo, olha só, os humanos eles ficam destruindo. Que foi, meu amorzinho? Tá chutando meu pé? Empurra esse pé pro lado, quero pra empurrar? Ah, quer caber? Então pode me falar. Sei lá o que eu vou entender. Tu chutando meu pé. Ai, desculpa. Tá bom, então. E aqui eu já queria puxar o primeiro ponto. Porque o discurso dos deuses é claramente extremamente hipócrita. É extremamente hipócrita e simplório. Olha só, vamos exterminar os humanos porque eles ficam causando a destruição lá do planeta Terra e etc. Mas olha, você para pra pensar que os deuses, né, na posição de juízes, na posição ali de quem tá votando pela existência, pelo futuro da existência da humanidade, nossa, quando chegou a Valquíria, a Brunilda, a minha xará quase, né? Ela chegando e dizendo assim, olha só, então quer dizer que vocês estão com medo de enfrentar os humanos? Na hora os caras, como assim? O que você disse? Os caras com esse nível de temperamento, eles têm condições de governar alguma coisa? Me responda. Eu não sei, meu amor, se tu pegar qualquer história onde os deuses são representados, tipo, meio que assim, eles são bem temperamentais. Até pra quem leu Percy Jackson, vai ver, nossa, é um nível de temperamento dos deuses que parece que tu tá lidando com crianças. Até tem a deusa Hera, no Percy Jackson, que ela começa a perseguir a Annabeth, que é uma outra personagem. Não perseguir, literalmente, mas no período de férias da Annabeth, ela ficava mandando um monte de cocô de vaca pra Annabeth ficar pisando pra importunar a vida. Olha o nível de maturidade que é representado, entende? Sim. Então, é um nível, assim, representado em vários outros lugares, já. Sim, já é bem comum. E não é nenhuma crítica a isso, é só pra evidenciar mesmo o quão simplório, porque você vê ali, né, a posição dos deuses, tudo ali, tipo, não, vamos aqui discutir aqui o futuro da humanidade, e os caras caem num bait de quinta série. É bem quinta série, o negócio é muito legal. Os caras caem num bait de quinta série. E existem, assim, alguns questionamentos que a gente faz em relação a esse anime, que eu me fiz na época que eu li o mangá, e que meio que dá pra ser ressuscitado aqui, porque a pegada é basicamente a mesma, né? O primeiro questionamento que eu me fiz na época foi um certo ruído que houve em relação à definição de ser humano quando eu li o mangá. E a mesma coisa eu acredito que as pessoas elas vão se fazer agora assistindo esse anime, né? Que é o fato dos humanos, você para pra pensar como é que eles vão enfrentar os deuses. E na prática você percebe que na verdade eles são aqueles humanos, mas não são tão humanos assim, eles são humanos fictícios. Eles são os humanos hypados. Eles não são humanos comuns. Eles têm ali o seu nível de força bem exagerado. Mesmo que eles tenham recebido o upgrade das Valkyrias, ainda assim eles já tinham um certo nível, assim, bem acima. Até no primeiro humano que luta, o Lubu. Com certeza. Lubu. Não, o Lubu... Cara... Nossa, o Lubu é bem rapidinho, bem, tipo, aquilo não é humano, não. Aquilo não chega a ser humano. Então, tipo, realmente existiu, pra mim, pelo menos, né, no começo, quando eu li o mangá, essa dificuldade de aceitar, peraí, eles são humanos ou eles não são? Decide. Só que agora, depois de assistir, óbvio que eu já sabia qual era a pegada, então eu consegui me acostumar, eu consegui aproveitar bem mais, e eu acredito que muita gente também tenha ficado um pouco nessa dúvida, né, se realmente são humanos ou não. Sim. E outra pergunta que eu também me fiz é, por que os humanos, eles aceitaram lutar contra
os deuses? E essa é uma pergunta que eu fui me respondendo até agora, né? Atualizando, vendo o anime, vendo os episódios do anime dessa vez, eu consegui, caraca, interessante a forma como eles tentaram justificar essa pergunta de forma individual para cada humano que, pelo menos até agora, apareceu lutando. Só que cada um realmente, cada um dos 13 escolhidos está com um motivo em específico. Por exemplo, o motivo do Adão é completamente diferente do motivo do Lubu. E eu acho que é muito legal isso, né? Já aproveitando pra falar individualmente de cada um deles, cara. O Lubu, ele era o cara que sofria por ser o mais forte e ele queria o desafio, o maior desafio da vida dele, um desafio à altura pra ele, um desafio que ele conseguisse ali, né, a usar toda a força dele. E ele conseguiu isso nesse torneio, então faz total sentido ele querer lutar, não pela humanidade, mas sim por ele próprio, por um motivo egoísta, por um motivo egoísta dele próprio em querer desafiar um deus, desafiar alguém poderoso. E o Adão também, né? O Adão foi legal. Nossa! Porque o Adão, tu pensa, no início todo mundo coloca aquela sementinha na cabeça que o Adão é o personagem que mais tem rancor dos deuses. E, na verdade, ele não tem rancor nenhum. Ele era amor pelos filhos. Poético. Amor por toda a humanidade. Quem não vai querer proteger os seus filhos? Caraca! Muito legal. É que se tu parar pra pensar, realmente, né? Adão é pai de todos. Adão é pai de todos. O Adão é pai de todos. O 000000001 da humanidade. Pra quem fica achando que eu e o Bruno somos parentes, tá aí o nosso parentesco em comum. Tá aí o nosso parentesco. Por isso que a gente se parece tanto. A gente se parece com Adão, já vamos falar isso, né? Exatamente. E o terceiro, agora, o Sasaki, lembrei o nome dele. O Sasaki, o Samurai Sasaki. Eu acho que no caso dele, até tava comentando com a Paula no meio enquanto a gente assistia, que o motivo dele foi um pouco mais deslocado do que os outros dois primeiros. Porque eu acho, pelo menos na minha visão, pode ser que discorde um pouquinho da sua visão. Tu peidou? Não peidei. Ah, então tá. Tá fedendo? Tá. Não peidei. Então tá bom. Tá nervosa? Eu vou postar isso, porque você tá me acusando falsamente. Não tô te acusando. Mas voltando aqui, porque no caso dele, ele tinha toda aquela pegada de samurai, o caminho da espada, então a motivação dele girava muito mais em torno de ele carregar o legado dos samurais que ele enfrentou, tanto que a torcida é muito mais evidenciada nos samurais, que realmente com quem ele teve algum contato, né? Então eu acho que pega muito mais nessa pegada dele carregar esse legado desses samurais e querer, por mais que o Poseidon ele não fosse um samurai, mais especificamente, mas ainda assim ele tava ali para carregar o legado daquelas pessoas. Então ficou um negócio que tudo bem, ele tem a motivação dele ainda assim, mas talvez tenha sido a motivação mais deslocada em relação aos outros dois. Eu quero que as outras motivações dos outros humanos também tenham essa pegada, né? Que não seja simplesmente abandonada daqui pra frente e que a gente continue a ter esses humanos justificando as suas ações. Na verdade eu senti também que, por exemplo, ele tinha o peso realmente também de salvar toda a humanidade, né? Porque senão ele chegou a vários momentos que ele falou, aqui seria uma hora que eu desistiria. Mas aqui eu não posso desistir. Mas aqui eu não posso desistir. Que daí pega mais nessa questão de, tô lutando pela humanidade e também tem todos os meus colegas que estão depositando a confiança deles em mim. E outro tópico também que eu queria tocar é sobre o ritmo do anime. Porque a gente já começa, tudo bem, mesmo que no primeiro episódio a gente não tenha tido a batalha em si, mas a gente já é introduzido já no torneio, com o início do torneio. Se eu não me engano, já no segundo episódio que a gente começa a ter as batalhas. Sim. Então, é já de cara o torneio começando a acontecer. E no meio do torneio, enquanto a gente via as lutas, a gente tinha as pausas para os flashbacks, pra gente entender cada motivação dos personagens. E isso, principalmente na primeira luta, eu senti que teve uma quebra de ritmo ali que, quero ver a lutinha. Sim. Eu quero ver a lutinha. Mas depois você se acostuma. Eu senti que depois eu me acostumei com esse ritmo. Depois eu me acostumei, mas no início, na primeira lá do Lubu, eu fiquei tipo, seria muito mais legal se eles tivessem deixado todo esse flashback pro início, ou todo ele pro final. Sim. Mas daí depois acostuma. Sim. Eu senti que depois você se acostuma mesmo com o ritmo, tanto que nas outras lutas eu já tava super de boa, querendo entender qual era o flashback de cada um deles, enfim, querendo entender a história de cada um. Um pouquinho, tipo, faz uma lutinha aqui, daí tem um plot twist na lutinha, um dos dois sai ganhando, daí vem flashback, daí de novo lutinha, um dos dois leva vantagem, daí mais flashback e assim vai indo. Eu achei bem legal, pra mim eu gostei bastante do ritmo. Depois você se acostuma e fica bem de boa, né? Talvez algumas pessoas também tenham sentido isso, né? Que, quero ver a porrada! Quero ver a porrada acontecendo, não importa quem tá se batendo, eu quero ver a porrada, mas não, O que faz sentido ali é a motivação dos personagens, então faz sentido, né? Em algum momento, isso tem que ser encaixado. Então a gente tinha essa mistura de lutas e história, / flashback, no caso aqui, e no meio disso a gente tinha, assim, nossa, muita referência legal.
as figuras humanas, né? As figuras humanas são figuras muito conhecidas historicamente. Eu tô até querendo fazer vários vídeos falando sobre essas figuras humanas históricas aí, fazer uns vídeos bem bolados, bem ilustrados também, comentando um pouco disso, né? Fazendo umas pesquisas bem legais. Mas enfim, muito rico, assim, questão de cultura dos deuses, mitologia grega, assim, Caim e Abel aparecendo ali na torcida, muita coisa legal. Muita coisinha legal que, tipo assim, a gente, eu pelo menos, né, que não tenho muito conhecimento além do senso comum, olha Caim e Abel ali, eu consigo perceber, Então são bem legais algumas referências, né? O Lu Bu mesmo, eu não fazia ideia de quem era, mas é uma figura muito conhecida na China, né, que depois eu fui dar uma pesquisadinha. Adão nem se fala. Pô, Jack Stripador. Nossa, são o Jack figuras Stripador conhecidas. eu achei muito legal aparecendo. Ele foi aparecendo lá, eu comecei a olhar Inglaterra, século XIX, eu assim, é o Jack. É o Jack, fiz certeza. Eu não acompanhei o mangá, tá? Eu hypei muito. E, além dessas referências, assim, é muito rico. Assim, esse é um anime que é extremamente rico em referências históricas e mitológicas também. Tem também a criatividade. Não só a criatividade de justificar a motivação desses personagens, mas a criatividade... Porra, olha a habilidade do Adão. Qual é a habilidade do Adão? Um fucking Sharingan boladaço. E no meio vira um Byakugan, assim, ó. Começa a ver, quase que eu senti que ia virar um Mangekyo Sharingan ali no final. Tanto que o olho dele sangra, virou um Mangekyo Sharingan, na verdade. Virou. Tanto que eu falei pra ela na hora que o olho dele começa a sangrar, eu falei, Teros. Falei pra ela, então, cara, tipo assim, pô, tudo bem, existe ali uma questão de liberdade poética em dizer, tudo bem, Adão foi feito à imagem de Deus. E não de todos os deuses exatamente, né? Mas ainda assim eles criam, né? Eles dão essa liberdade poética pra gente... Tudo bem, ele copia todos os deuses em que ele enfrenta. Então foi legal. Quando você tem quando você abstrai um pouco da suspensão de descrença ali, funciona muito bem. Então, eu achei extremamente criativo. Eu achei. Ele copiando o poder dos outros. Foi bem legal. E a gente começa a prestar atenção, cara, qual vai ser o poder do próximo? Qual vai ser, por exemplo, o poder do Jack Stripador? A gente ficou depois teorizando isso, né? Pô, será que ele vai, por conta de, na época, você até tava falando, né? Dele ter a facilidade de lidar ali com os becos, né? Fugir com os becos, se ele não ia usar, de alguma forma, aquele ambiente como um labirinto. Porque o Jack Stripador, ele conseguia aplicar os ataques dele justamente por conta disso. Ele pegava mulheres, não Hércules, ele pegava não Hércules, eram mulheres, geralmente prostitutas, e ele usava da facilidade dos becos da Inglaterra antigamente de pegar e ir de um lugar pro outro e assim não conseguirem descobrir quem que era ele. Sim. E principalmente porque ele ficava num local mais pobre também, onde era mais comum esse tipo de coisa. Sim, eu acho que ele vai aproveitar muito isso, né? Então a gente já começa a pensar, cara, quem vai ser o próximo e o que ele vai fazer? Qual vai ser o nível de criatividade que ele vai conseguir aplicar pra conseguir enfrentar um deus, sabe? E além da própria habilidade dos próprios deuses, que no Zeus eu senti falta, que ele não lançou nenhum raiozinho. Eu achei pra mim faltou. Faltou. É Zeus, até o Poseidon, quando chega, ele vai lá e... Pô, pelo menos ele no começo. No começo foi lá. Não, eu falei, vai ser vai ser Poseidon contra Moisés, imagina, tipo, 2 paredes d'água assim. Mas assim, tudo bem, foi só pela introdução dele, ele nem usou a água em batalha, né? Às vezes eu sinto falta disso, porque eles dão os nomes dos deuses, mas assim, às vezes eu sinto que foge muito da caracterização do que era pra ser, sabe? O Thor, beleza, teve um martelão gigante, diferenciado, não era loiro, tudo bem, mas lançou pelo menos uns golpes de raio. Mas o Zeus, ele nem chegou a fazer isso, era só troca de porrada. Então, às vezes falta um pouco também. Eu senti falta um pouco dessa caracterização um pouco mais fiel. Por mais que o design não tenha nada a ver. O Thor também não é loiro. Não, é loiro. Nesse anime. Qual que era o outro? O Odin também tá todo estranho com aquele cabelão preto. O Odin também, né? Todo escurão, todo dark. Eu achei até que era o Hades. Inclusive, eu acho que eles adaptaram o Hades pra aquele outro irmão fictício, né? Eu acho, porque não foi comentado do Hades ainda. Mas eu acho que a melhor introdução foi a do Adão. A introdução do Adão, ele surge... Quando eu vi aquilo no mangá, eu digo pra vocês, foi um capítulo inteiro só pra introdução desse personagem. Ele parecendo lá na pedra. O que é uma pedra suja? Surgiu uma pedra do nada pra cima, um pedaço de bloco de metal surgiu pra cima assim, e ele na pose. E aí quando vem a Valkyria pra se fundir com ele, ele vai e tem a cena de Michelangelo. E Michelangelo ali, que ele vê, é essa figura que eu vou pintar. E sim, muito legal, de referências de senso comum mesmo, que a gente consegue dar risada. Eu consigo dar risada, mesmo sem ter pesquisado muita coisa, só com senso comum básico. Então, e ele do nada caindo a maçã, assim, dava caindo a maçã da árvore, e vários animais surgindo em volta dele também, tipo...
Eu achando que ele ia usar os animais em combate, não usar por porra nenhuma. Eu também pensei, não Pô, usou ia lançar vários animais. Ah, cara, foi muito legal. A introdução dele foi a melhor coisa. E eu gostei que ele lutou até o fim, né? Nossa, e ele, a morte do Adão, eu não sabia, eu não tinha lido no mangá que ele tinha morrido. Ele, a pose dele, morrendo. Nossa, foi muito legal. Foi muito legal. Não, e outra coisa também, foi a questão da gente torcer pela humanidade e a gente pensa, não, tudo bem, vai lá, vamos ver se o primeiro vai ganhar. Morto. É morto. A gente pensa assim, não, o segundo, porra, vai conseguir ganhar, por quê? Pra conseguir ficar ali pau a pau. Perde também. Ai, daí dói. O Adão morre. E a gente fica, caraca, mano, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Os caras estão morrendo, mano. Os caras estão morrendo. Será que a gente começa a pensar realmente se esse vai ser um anime que a gente só vai ver a humanidade perder, ou tipo, vai ganhar, sei lá, 2, 3 batalhas só e vai ser aniquilada? O Poseidon, o design dele era uma cópia do Adão, basicamente. Era uma cópia do Adão. Era uma cópia do Adão, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte. Mas assim, o bicho praticamente virou um Minato ali no final, né? Perdeu os 2 braços. Nossa! Cara, tipo, muito legal. Toda a pegada de espadachim do cara lá. E ele cortando os braços. Nossa, foi muito legal, muito legal. E uma coisa que eu acho que é, a questão também, voltando aqui em questão de ritmo, que eu sinto que esse anime ele fez muito bem porque é prezar pela qualidade dos golpes. A gente via, óbvio, de vez em quando ali o Adão, por exemplo, trocando golpes aleatórios com os Zeus, mas de forma geral, a gente via muito da qualidade. Tipo, cada movimento era importante, principalmente quando a gente viu o Sasaki Samurai. Porque ele, sim, meu amigo, ele tava ali lutando, parecia que não tava lutando, mas ele já tinha morrido 18 vezes. Mó legal. Então, uma luta de samurai é isso. Tanto que é muito inspirado, sim, eu vejo muito isso em Vagabond. Vagabond também consegue explorar isso muito bem. A questão de você tá parado, mas ao mesmo tempo você tá ali num embate psicológico. Você não precisa estar ali trocando golpe aleatório pra você criar uma coreografia maneira. E isso já foi suficiente. Então eles prezam muito pela qualidade. E isso serve pra gente ter as pausas pra contar as histórias deles. Porque a gente vê um golpe de qualidade, corta pra história. A gente volta pra luta, vê outro movimento ali, a gente volta pra história. Então essa quebra de ritmo eu acho que funcionou muito bem porque a qualidade das lutas ela conseguiu se manter, conseguia prender a gente. Inclusive, o flashback do Sasaki foi um dos que eu mais gostei. Foi bem legal. O do Adão foi topzão também, mas o do Sasaki foi legal. O do Adão, cara. Do Adão. Ele ia lá, perdia a batalha com alguém, daí começava a treinar mentalmente, daí encontrou aquele rival dele, só fez o quê? Com a mãozinha. E daí o cara sentiu sendo morto. Se sentiu morto. Cara, nossa, muito legal, muito legal. Não, tipo, eu já te superei. Chegando pro cara, eu já te superei. Na minha cabeça, eu já te superei. Mas parece que é piada, tipo, eu já te superei. Não, ele realmente superou o cara. Ele sabia o que precisava fazer pra vencer o cara. E não precisava matar o cara pra isso. Muito louco, cara. Muito legal. E o último ponto, que é o mais polêmico, a gente tá se empolgando aqui, muitas coisas, que é sobre a animação. É isso que o pessoal quer. O pessoal não quer saber de história, o pessoal não quer saber de lutinha, o pessoal quer saber de falar da animação, da apresentação de slide que foi esse anime. Você achou que foi algo ruim? Foi uma experiência ruim? Não. Foi satisfatória. Foi uma experiência foi satisfatória. Pô, a gente foi uma animação satisfatória. Os episódios um atrás do outro. Sim. Você sentiu que foi uma animação satisfatória? Eu gostei. Porque assim, quando eu vi o trailer, eu fiquei preocupado de ser realmente uma apresentação de slide que ia me desagradar. Então minha expectativa estava bem lá embaixo em relação à animação. No próprio trailer a gente via lá que a animação estava um pouco travadona. Eles tentavam manter ali os desenhos bem detalhados, os frames bem detalhados, mas para isso eles tiveram que sacrificar fluidez. Eles não tinham. É um estúdio pequeno, foi feito pelo estúdio Grafnica e, obviamente, eles não tinham recurso suficiente para animar algo tão grandioso assim. Então eles preferiram priorizar a questão do frame, a questão do detalhamento, da qualidade, ao invés da fluidez. E eu acho que, pelo menos de forma na média, assim, considerando na média, eu acho que eles conseguiram entregar um resultado satisfatório. Pra mim foi um resultado Pra minha expectativa, foi um resultado satisfatório. Não foi a melhor coisa do mundo, óbvio. Poderia ter sido muito melhor, mas ainda assim foi satisfatório. Tá, não vamos comparar com Kimetsu, né? Mas é isso, galera. Esse foi o nosso review Isso de Shumatsu no Valkyrie. Lembrando que eu pretendo trazer alguns vídeos contando um pouco mais da história dos personagens, bolar umas pesquisas mais elaboradas e tal, bem ilustradozinho, naquele esquema que vocês gostam. Faz umas pesquisas aí do Jack pro pessoal. Do Jack também, vou fazer também. Pode deixar que eu tô animado pra trazer outros vídeos, porque afinal o anime ele foi lançado tudo de uma vez e não tem como a gente sustentar o hype, né? Com episódio após episódio toda semana. Então a gente vai criando outros vídeos assim pra também aproveitar. E eu mesmo que tô empolgado também, aproveitar pra escrever umas paradas, fazer umas pesquisas bem legais. Então fica atento. Não se esquece de estar inscrito no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau! Tchau!